Frango não precisa ser sem graça. No vídeo de hoje eu te ensino a fazer um tempero de frango perfeito que vai mudar completamente a forma como você prepara frango aí na sua casa. Vem comigo. Eu já tô com o nosso frango aqui na bancada, pessoal, e para essa receita eu vou utilizar 1 kg de filé de coxa e sobrecoxa, tá? Mas poderia ser qualquer tipo de frango, poderia ser só sobrecoxa, coxa, peito de frango, qual frango você quiser. O importante é você se atentar aqui à questão dos temperos que eu vou utilizar. Esse vídeo vai ser mais ou menos na mesma linha do que a gente fez com a carne bovina. Se você não tiver visto, eu vou deixar no card aqui para você dar uma olhada. Onde eu ensinei a calcular a quantidade de sal, tudo. Eu vou fazer a mesma coisa aqui agora, só que pro frango, tá? É uma combinação de temperos que eu gosto muito de usar em frango aqui em casa. Sempre que a gente vai fazer um frango assim, seja na air fryer, assado, às vezes até mesmo na churrasqueira, eu utilizo essa combinação. Vamos começar então pesando os temperos secos, tá? E aqui a gente vai precisar, como tem 1 kg de frango, eu vou usar 18 gramas de sal, que é aquela medida que eu ensinei vocês de 1,8% lá no vídeo da carne, tá? Você sempre vai colocar, para começar a fazer seus testes aí, 17, 18 gramas de sal por quilo de carne, quando não tiver osso, tá? Nesse caso aqui, o frango tá sem osso, então você pode usar essa medida. Se tiver osso, começa testando com 14, 15 gramas de sal por quilo, porque o osso acaba descontando um pouco no peso da carne, tá? Então a gente pesou aqui o sal, a balança, pessoal, vai ser útil só para essa parte mesmo de pesar o sal e o açúcar da receita. Depois a gente pode fazer no olho mesmo. Se você não tiver balança e quiser fazer mesmo assim, vai dar o equivalente aqui mais ou menos a 2 colheres de sobremesa rasas, vai dar mais ou menos isso aí, umas 18 gramas de sal, mas aí você não vai ter tanta precisão, tá? Sempre metade da quantidade de sal a gente coloca de açúcar. Então aqui no caso, deu 18 gramas de sal, eu vou colocar 9 gramas de açúcar, tá? Pode ser açúcar mascavo, pode ser açúcar demerara. Eu gosto bastante de usar o açúcar mascavo, principalmente em frango e carne de porco. Então aqui o que eu tô ensinando para vocês, pessoal, nada mais é do que um dry rub, tá? Que se fala muito por aí, que é uma mistura de temperos secos que a gente vai utilizar aqui no nosso frango. Ó. Coloquei 9 gramas de açúcar mascavo para 18 gramas de sal. Seria mais ou menos 1 colher de sobremesa rasa de açúcar mascavo para 2 colheres de sobremesa rasas de sal. Aqui agora a gente não precisa mais utilizar a balança. Vamos misturar esse sal aqui com esse açúcar, tá? É importante você ter esse controle, pelo menos do sal e do açúcar. Os outros condimentos você pode colocar a olho, não tem problema, tá? Tem medida também, mas você não precisa chegar a esse nível de medida, de padronização, só para fazer um tempero aí na sua casa. Mas é legal você pegar o hábito de pesar pelo menos o sal e o açúcar, porque isso aqui dá uma diferença, pessoal, tremenda, e você não vai errar na quantidade de sal. Agora aqui, lembra que eu falei lá no vídeo da carne? Sempre que você estiver fazendo um tempero para alguma carne, para alguma coisa, tente não utilizar mais do que 5 ingredientes, porque senão você coloca muita coisa, fica com gosto de tudo e ao mesmo tempo com gosto de nada, tá? Então aqui a gente utilizou, só desconta o sal, né? Que o sal é um tempero base. Então aqui a gente utilizou o açúcar mascavo, foi um ingrediente. Qual que vai ser o segundo aqui? Páprica defumada. Vou colocar aqui uma colherzinha de chá rasa, tá? De páprica defumada. Se você for pesar, pode colocar umas 3 gramas, 4 gramas. Vou colocar também como terceiro ingrediente o lemon pepper. Fica muito bom o lemon pepper com frango, tá? Vou colocar uma colher também de chá rasa. Tá? Então, os temperos secos vão ser estes. Sal, açúcar mascavo, páprica defumada e lemon pepper. Tá? A páprica vai trazer um sabor mais terroso, o açúcar vai equilibrar com o sabor do sal, o lemon pepper traz uma acidez, né? Porque ele é cítrico, traz também um pouquinho de picância porque ele tem pimenta, por isso chama lemon pepper. E agora aqui, esses daqui vão ser as partes secas. E a gente começa com a parte úmida agora. Eu gosto muito, pessoal, de utilizar em frango um pouco de vinagre, tá? Então eu vou colocar aqui a olho mesmo, ó, uma esguichadinha de vinagre, pode ser mais ou menos 1 colher de sopa, porque o vinagre, ele ajuda a deixar essa pele um pouquinho mais seca, principalmente se você for fazer esse frango assado ou for fazer esse frango na air fryer, tá? Então a gente começa sempre colocando os úmidos primeiro. Eu vou colocar um pouquinho de mostarda também, equivalente aí mais ou menos a 1 colher de sopa. Mostarda combina muito com o tempero de frango. E aí a gente começa misturando, tá? Primeiro esse tempero úmido
para espalhar bem ele aqui nos filés. Poderia ser coxa, poderia ser peito, novamente. O corte de frango que você quiser, tá? Só se atenta aí se tem osso para reduzir um pouco a medida do sal, como eu expliquei no começo do vídeo. Dá uma passada aqui em todos esses filés aqui. Primeiro da parte úmida, de vinagre com mostarda. Deixa eles bem espalhadinhos assim, ó. E agora a gente despeja o tempero seco, que é o nosso dry rub que a gente fez. Tem que deixar ele pré-misturado para ficar bem homogêneo, tá? O sal, o açúcar, a páprica, todos os temperos que você colocou. Pode jogar tudo aqui por cima, tá? Não precisa jogar uma parte embaixo, uma parte em cima aqui. Só o fato de você misturar isso daqui já é o suficiente. Agora a gente agrega todo esse tempero aqui. Aí você vai passando, olha, um por cima do outro. E aí você já vai colocando tanto em cima quanto embaixo. Pode fazer sem medo, que esse tempero aqui, pessoal, vai ficar muito gostoso para frango, tá? Seja para fazer frito, na air fryer, churrasqueira, fica muito bom. E é isso, pessoal, tá pronto o tempero do nosso frango. Ó, ele fica com uma cor bem bonita, o aroma aqui tá delicioso, tá? Fica ótimo, fica suculento, e aí você pode fazer de qualquer forma aí, se quiser fazer até grelhado na frigideira, pode também, fica uma delícia. E aí qual que é o outro segredo aqui, fora esse tempero? O tempo, tá? Você vai colocar isso daqui agora num potinho, num saquinho, e vai preservar isso daqui, conservar na geladeira pelo menos por uns 30 minutos, se você tiver com muita pressa, mas se possível, de 2 horas até um dia para o outro. Então o ideal mesmo é você, por exemplo, vai comer um franguinho amanhã no almoço, você faz esse tempero aqui hoje, amanhã você prepara ele, aí fica perfeito. Esse tempero tem tempo de penetrar até o centro da carne e deixar ela bem equilibrada, bem saborosa. Fazendo desse jeito aqui, eu tenho certeza que você não vai mais comer frango sem graça aí na sua casa. Obrigado de coração por ter assistido meu vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.